Boa tarde a todos, queridos amigos, né, da nossa família Casa do Caminho. A gente estava até comentando aqui com a Sandra, né, dizendo que nós nos tornamos uma família, porque o afeto, a simpatia, o carinho que um sente pelo outro, né, é um laço que nos envolve, né, e nos alimenta, nos abastece emocionalmente e espiritualmente. Então, todos sejam muito bem-vindos pela espiritualidade que nos aguarda já há muito, né? Já sabe, cada um de nós que aqui vai chegar, já prepara o ambiente para nos receber, e cabe a nós aproveitar esses momentos bons, esses momentos de paz, de equilíbrio, de alimento espiritual que nós viemos em busca, né? Esses momentos em que faz dessa casa um oásis na nossa jornada do dia a dia, né? Em que nos reabastece e nos deixa assim com esse ânimo predispostos para a nossa jornada. Então, aproveitando esses momentos, vamos cerrando suavemente os nossos olhos. E lembrando, como nós estamos falando dos amigos, lembrando do nosso amigo maior, que é Jesus. Vamos nos colocando diante dele e dizendo: muito obrigada, amigo querido, por mais esta tarde de aprendizado, por mais essa tarde que a espiritualidade nos dedica tanto carinho e que nós ouvimos mais uma página do teu Evangelho, Jesus. Que esses momentos de paz, de equilíbrio, de otimismo que nós aurimos nesta tarde possam se estender por toda a semana. Que o nosso caminhar seja repleto de toda essa assistência espiritual que nós viemos em busca e que se faz presente no nosso dia a dia. Abastece o nosso coração, Jesus, de ânimo, de alegria, de energia renovada, para que nós possamos ter sempre você, como agora, na nossa mente, que a nossa estrada seja uma reta, que cada um de nós não se desvie pelos problemas, pelos obstáculos que a vida nos apresenta em forma de desafios. Abastece, Jesus querido, o nosso ânimo, para que cada desafio desse nós possamos superá-lo sem nos desviar dessa estrada reta traçada por você, Jesus querido. Agradecemos também a esses amigos amados da espiritualidade que trabalham em teu nome, Jesus. E agradecemos, como você nos ensinou a chamá-lo, a Deus nosso Pai de amor, pelo dom da vida, por mais esta oportunidade de aprendizado e de crescimento que nos é proporcionada como uma dádiva e um presente. Então nós vamos dizendo: obrigada, Jesus, obrigada, amigos espirituais, e graças a Deus. E assim nós iniciamos os nossos trabalhos da tarde. Hoje a Sandra, né, vai nos falar uma página. Sandra, como é que é? O seu tema? Identificar a razão de viver. Olha só, se nós não identificamos, hein? Olha que lindo. Seja feliz. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. É muito gratificante estar aqui. Vocês não fazem ideia como a gente se sente, né? Semana passada a gente estava comentando. É muito bom. E vocês são partes fundamentais nesse trabalho da gente. Muito obrigada mesmo. E os que estão também nos acompanhando pela internet. Como a Leda falou, um tema lindo, né? Identificar a razão de viver. Do livro Todos Precisam de Paz na Alma, pelo médium Raul Teixeira e o espírito Benedita Maria. Então, vou começar aqui com uma questão. Identificar a razão de viver. Por que vivemos? Vamos pensar um pouquinho. Por que nós estamos aqui? Cada um vai responder da sua forma, né? Mas esse texto aqui, da Benedita, ele é maravilhoso. Quando eu vi a primeira vez uma folha assim de sulfite, falei, nossa, que texto bonito, como tanto
quantas mensagens que a gente recebe desses amigos espirituais. Só que depois eu li de novo, então assim, a primeira vez eu só vi, e a segunda vez eu enxerguei tanta coisa bonita que tem dentro dele, que, gente, se parar para pensar, é um curso de doutrina espírita. Sinceramente, vocês vão ver aqui, ó. Ele começa assim, ó. É muito triste ver alguém utilizar um corpo físico durante anos e anos de existência na Terra, sem ter a menor noção do que fazer no mundo. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Pelo ciclo da vida. Todos nós nascemos nesse planeta, bebezinhos, frágeis. Vamos passando por todas as etapas da vida até a nossa morte, ou o nosso desencarne. Uns mais rapidamente, outros demoram mais tempo, né? E disso tudo a gente vai aprendendo. Então, quando a gente é bebê, a gente vai balbuciando as primeiras palavras, depois a gente aprende a falar, a gente vai comendo os primeiros alimentos, depois a gente vai engatinhando, caminhando, correndo, não é? Aí a gente tem os cuidados de quem? Normalmente da pessoa que nos deu a vida, nossa mãe. Normalmente, né? Nem todo mundo tem essa dádiva de ter a figura materna do lado. Mas seja quem desempenhou essa figura materna, pode ser até uma instituição, uma avó, né? Dá os cuidados ali para o bebê. Depois vem a figura do pai. Se bem que hoje tem muitos pais já cuidando, né? Estão fazendo aí a figura da mãe. Então vem a figura paterna, depois vem a escola, né? Com as professoras todas, educando, instruindo, né? Então a gente recebe a primeira educação na nossa casa, depois vem a escola, que tem outras funções, né? Que hoje em dia está todo mundo delegando lá para as professoras a educação primeira, né? Aí depois, para a sociedade como um todo. Então, a gente vai passando pelas séries, depois vamos estagiar, depois vamos para o nosso trabalho, não é assim? E para quê? Para que tudo isso? Bom, a gente precisa sobreviver aqui. Então, a gente tem que comer, tem que se vestir. Aí, se a gente puder comprar o carro, a nossa casa, não é assim? Então, a gente vai tendo necessidades. Por quê? Nós estamos nesse planeta, estamos encarnados aqui na matéria e precisamos disso, ok? A média hoje de vida do brasileiro, no IBGE, nós estamos vivendo hoje 75,2 anos, né? Uns menos, outros mais, mas a média é essa, né? Foi apurado em dezembro de 2014, essa é a última. Nós vamos, conforme a ciência vai evoluindo, vivendo mais e mais, né? Aí a gente fala assim, a única coisa que é certa nessa vida, o que é? A morte. Alguém aqui quer falar da morte? A gente estava brincando agora no começo, eu tenho tantos anos, outros tantos anos, tal, né? A gente quer viver aqui no planeta. Eu falo que é um planeta escola. Mas muita gente faz disso aqui, como está aí no texto, né? Uma colônia de férias. Parece que está aqui assim para só usufruir, só para aproveitar dos bens terrenos. Ok, são ótimos, quem não gosta? Mas tudo tem que ter o caminho do meio, como o Gandhi falava, do equilíbrio. Então, nós estamos falando aqui sempre do ponto de vista material. Nascer e morrer. Eu lembrei, quando eu estava lendo esse texto aqui, de uma historinha que aconteceu, fui testemunha ocular, como ninguém está preparado para a morte. Então, assim, um casal comprou um jazigo, primeiro morre a mulher, anos depois morre o homem, e no enterro, né, do homem, o cemitério chama os 4 filhos, né? 2 eram de fora, 2 aqui de São Paulo, aí chama e fala assim, você é mais velha, podemos colocar o teu nome, né? Porque alguém tem que pagar taxa dos corpos, né, que estão lá. Aí essa pessoa virou e falou, Deus me livre. Não quero não, põe o nome dela. Quer dizer, a gente não está preparado, gente, para se imaginar, né, nessa situação.
E ninguém nasceu para semente, nós vamos chegar lá. Mas como que a gente chega lá? Então vamos agora para o ponto de vista espiritual. Nós temos que partir do princípio e termos a certeza que somos o quê, acima de tudo? Somos matéria? Não, nós somos espírito, o princípio inteligente do universo. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e tendemos à perfeição. Então, querendo ou não, a gente pode demorar muito tempo no caminho. Como disse a nossa palestrante da semana passada, a gente pode pegar atalhos, né? Fazendo uso ruim do nosso livre-arbítrio. Então, nós temos toda uma reencarnação programada por seres espirituais, né? Mas nós temos o livre-arbítrio, que nós podemos prejudicar a nossa encarnação ou melhorar, atenuantes ou agravantes, né? Depende de nós. Mas um dia nós vamos chegar lá, todos vão chegar lá na evolução. Então, como seres imperfeitos, nós estamos num planeta, qual planeta? Provas e expiações. Então, tem os planetas primitivos, provas e expiações, regeneradores, felizes. Hoje, nós estamos em transição, provas e expiações para mundo regenerador. Né? Então, como espíritos, ainda somos imperfeitos. Olha o nome do nosso planeta, provas e expiações. Então, precisamos da matéria, querendo ou não. Porque tem gente que fala assim, não quero mais nascer aqui, não. Vocês já ouviram falar assim? Não quero vir na Terra, não. Gente, desculpa, mas ainda precisamos. Graças a Deus, nós temos esse planeta que nos acolhe. Né? Então, à medida em que vamos nos purificando, nós não vamos precisando tanto da matéria. Mas, então, está aí a necessidade da vida aqui na Terra. Né? Então, reencarne é uma oportunidade sagrada. Olha só, eu achei super interessante e procurei alguns itens para trazer aqui para vocês. Olha, em 1952, no livro Roteiro, Emmanuel, através do médium Chico Xavier, disse que nós seríamos 3 bilhões de encarnados. Sabe quantos desencarnados naquela ocasião? 20 bilhões. Aí, lá em 1998, tem o boletim do Grupo de Estudos Avançados Espíritas, que o jornalista Rogério Amaral diz que nós, naquela época, éramos em 6 bilhões. Isso, então, numa média de desencarnados, seria de 24 a 30 bilhões. Um outro dado de 2014, do Paulo Arthur Gonçalves, ele tem uma página na internet, chama Rede Amigo Espírita. Ele diz que há cerca de 3 a 4 espíritos desencarnados para cada um encarnado. Então, já pensou, gente, como é importante a nossa vida aqui? Tem 3 a 4 esperando a nossa vaga aqui. Entendeu? Vocês lembram, assim, 50 anos atrás, 60 anos atrás, alguns lembram, outros não tinham nem nascido ainda, mas enfim. Eu lembro que minhas tias, minha avó, elas falam assim, tive 10 filhos, tive 15 filhos. Vocês lembram dessas? Pelo menos aqui, né, no Brasil, as mulheres tinham, acho que nasciam assim, a partir do momento que entravam na fase reprodutiva, iam parindo, né? Hoje em dia, como é que tá? Quantos filhos essa mulherada quer ter? A geração do filho único, 2, aí quando escapa, porque escapa, bobeou, tá com uma fila enorme para reencarnar, bobeou, eles estão nascendo mesmo, gente, né? Então, assim, hoje tem gente até que não quer, sem julgamento, livre-arbítrio de cada um. Quer ter um filho, quer ter 2, quer ter 3, não quer ter? Quer casar, não quer? Né? Cada um faz hoje as suas escolhas, ninguém está aqui para julgar, não, né? Mas, assim, cada vez vai ficando pior. Aí fala assim, mas não são sempre os mesmos espíritos ligados ao planeta? Olha só, nós vamos lá no planeta primitivo, a gente começa a reencarnar aqui. Mas tem outros espíritos, já ouviram falar de capela? Dos capelinos? Quem depois
tiver interesse em não conhecer, na hora das questões a gente fala um pouquinho sobre os capelinos. Mas há planetas superiores em que a maioria vai atingindo um estágio evolutivo. E alguns, uma média aí, não acompanha. Então, eles vêm para planetas inferiores, como aconteceu aqui na Terra com os capelinos. E dos planetas primitivos, será que não tem gente que usa rapidinho e bem o seu livre-arbítrio e vem para um planeta adiantado como a Terra, em termos do planeta primitivo? Então, a nossa população depende desses espíritos que vêm de cima ou que vêm de planetas inferiores, os missionários, graças a Deus que nascem aqui para alavancar o nosso progresso, né? Então, assim, a população vai aumentando. E é por isso que vai ficando cada vez mais complicado a gente reencarnar. Principalmente porque as mulheres estão fechando as portas da maternidade. Seguindo no texto, diz assim: e não é pequeno o número de pessoas que vivem assim. Quase sempre são criaturas que cresceram num caldo insonso de imaturidade. O que é imaturidade, gente? É do corpo? Não, é do espírito. Olha só, quando a gente nasce aqui, nós não somos uma página em branco, como muitas religiões acreditam, né? Então, a gente vê aquele bebê fofinho, lindo. Aí a gente olha e fala, ai, quem será que você foi, né? Que será que nós tivemos no passado? Porque, com certeza, ele está vindo com uma bagagem espiritual. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gente tem um contato, já teve um contato anterior. Então, assim, encarnações passadas é a nossa bagagem que não se perde. Aí fala assim, mas espera aí, o que eu fui? Porque eu não lembro de nada. Graças a Deus. Alguém aqui queria lembrar o que foi? Eu não queria, não. Tá bem assim, é daqui para lá, né? Para trás a gente deixa para lá, né? Então, esses espíritos têm essa bagagem e vão receber toda uma bagagem dessa reencarnação, né, dessa vivência atual. Então, muitas coisas ficam em estado latente porque não era para desenvolver. Vamos supor, gente, vamos assim, ó. Tem uma pessoa, não sei se ouviram falar de Hitler. Ouviram falar de Hitler? Vamos pôr ele aqui no planeta Terra, com bastante dinheiro, capacidade de oratória. Vamos? Quem quer? Aqui no Brasil? Não. Né? Então, assim, os espíritos nascem com aquilo que eles precisam. Então, de repente, ele até vai nascer aqui, mas vai ficar em estado latente a capacidade de manifestação dele e tudo mais. Por quê? Será que ele está preparado para vir aqui? Ele chega lá, me arrependi. Legal. Arrependimento atenua os rigores da expiação. O que quer dizer isso? Né? A gente pode se arrepender e voltar aqui para ir pagando. A gente contrai no atacado e vai pagando, né, no varejo. Então, não adianta se arrepender, não. A gente tem que vir aqui e reparar aquilo que a gente fez, certo? Então, esses espíritos têm todo um estudo para reencarnarem aqui. Então, se uma criatura ainda não está preparada, né, e pode sucumbir, então, algumas habilidades ficam em estado latente. Outras a gente vai desenvolver aqui, ou não. Só se a gente considerar o planeta como uma colônia de férias. Não quero nada. Então, o espírito, ele fica na mesma ou ele progride? Regredir não, tá, gente? Sabe por quê? Olha só, vamos supor, eu tenho um filho e coloco num baita de um colégio particular. Um bonzão aí, de São Paulo. Qual é, Renata? Um bom colégio particular. Bandeirantes. Né? Aí o filho chega, cabula, não estuda, repete 1 ano, repete 2, repete... Aí eu falei assim, como boa mãe que sou, falei assim, olha, vem cá. Você não está dando valor? Vou te colocar ali num coleginho bem simplesinho. Tem muito colégio público, bom, mas vamos supor que tem um bem ruinzinho. Então vai lá. Aí ele vai perder aquilo que ele aprendeu? Ele vai levar com ele, não leva?
Aí ele vai passar 1 ano, 2, ele vai, mãe, já aprendi, dá para eu voltar lá para o Bandeirantes, porque eu tenho mais matéria, vou prestar o vestibular. Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente quando a gente reencarna num planeta inferior àquele que a gente deveria reencarnar. A gente não está aprendendo legal? Então, vai lá estagiar num piorzinho, depois você volta, né? Então, é assim, a imaturidade, então, é do nosso espírito, que não aproveitou legal. Aí, quando ele volta para a espiritualidade, como é que ele vai ficar lá? Ele vai igualzinho o que ele foi aqui. Lógico, ele vai se arrepender, tudo mais, né? E olha só, gente, a gente evolui também na erraticidade, nesse período de tempo que a gente está esperando para reencarnar, tá? Então, a gente aprende aqui e também lá. Mas é aqui que a gente faz lição de casa, por isso que a gente precisa do plano material, né? Espírito mais grosseiro precisa mais da matéria, ok? Então, assim, quando ele volta igualzinho. Agora, vocês já ouviram falar assim, então, minha vozinha tão boa, tô pedindo para ela me ajudar, tô acendendo uma vela. Oi, gente, sabe-se lá como é que está esse espírito, né? Então, tem pessoas que têm mania de achar que a pessoa desencarna e vira santo. Anjos, santos, começaram simples ignorantes, não tem privilégio na criação. Se eles são esses espíritos elevados, é porque eles caminharam até chegar lá. Agora, se eu sou uma pessoa egoísta, mesquinha, eu posso ser até legalzinha, posso ser até boazinha, mas não vai pensar que eu vou para lá e vou me santificar de uma hora para outra, não. A natureza não dá salto? Não dá mesmo, né? Então, vamos parar com essa mania de achar que é para pedir, acender vela. Deixa a pessoa seguir o caminho dela. Vocês assistiram o Nosso Lar? Ou quem não assistiu, por favor, um convite. O plano espiritual é cheio de atividades, né? Então, é dinâmico, como aqui. Não vamos dormir, não, nem tocar harpa. Vamos lá. Aprenderam que a vida se resume em festas e roupas, em penteados e moda, em esportes e passeios, em contínua figuração social para se mostrar aos outros. E porque se acostumaram nessa excitação, permaneceram na casca da existência, sem mergulhar na polpa deliciosa da vida. Olha, gente, tem uma passagem que eu adoro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 2, que fala, meu reino não é deste mundo. É uma instrução dos espíritos, fala, uma realeza terrena. Então, eu vou contar para quem ainda não teve oportunidade. O espírito se manifestou, né, quando Allan Kardec estava fazendo todo aquele seu trabalho da codificação, e ela fala, eu fui rainha. O espírito se manifesta e fala, eu fui rainha na França. Que desilusão quando eu chego aqui e vejo que a minha riqueza não me acompanhou nem no velório. Aí ela chega e se impacta, porque pessoas que ela considerava inferior a ela aqui, eram muito superior a ela, né? Porque moralmente, espiritualmente eram mais evoluídos que ela. Ela ficou presa àquela, né, coisa, sou rainha, sou rainha. Que coisa, gente. Isso é ilusão. E ela fala bem isso. Para a gente aqui na Terra, prestar atenção, por isso que ela se comunica, e não nos iludirmos. Os bens da Terra servem para a gente usar, mas eles não podem comandar a nossa vida, né? E hoje em dia, nós estamos numa globalização, né? A internet... Esse relógio está certo? Ai, gente, que horror. Como passa quando a gente está aqui. A internet faz com que a gente viva no País das Maravilhas. Tudo na rede social é legal, né? Aí vocês já viram o pessoal tirar selfie? Aí depois, né? Então, tira selfie, faz aquela cara bonitinha, então, depois volta, né, a vida normal. Então, assim, essa figuração social, às vezes, prejudica a gente. Então, a rede é legal, a internet é boa, mas a gente tem que saber usar, né? Nesse número, contam-se também os que acreditam que estão no mundo apenas para trabalhar e endinheirar-se, para comprar e comprar mais, num constante consumismo. Então, assim, o que é necessário? O que é supérfluo? Bem, Allan Kardec fala que é relativo, né? Por exemplo, necessário é uma água potável.
Supérfluo é uma água importada, que eu pago quanto naquela garrafinha de vidro, né? Então, a gente tem que ter uma noção do que é supérfluo e necessário. Às vezes, para uma pessoa, ter 30 sapatos é necessário, porque ela trabalha e tal. Então, assim, não é o ter, é saber usar. Se ela fica só para ela, né? Agora, e se ela compra um par novo e doa 2? E aí? Né? Então, a gente tem que parar com esse julgamento. Às vezes, o empresário que está endinheirado, ele dá emprego para quantas famílias? Então, tudo vai depender da intenção de cada um, o uso que se faz do dinheiro. Tá? Então, nos mundos de regeneração ainda vai ter alguma diferença, mas a diferença é que, enquanto aqui as pessoas querem só para si, então tem poucos com muito e muitos com pouco, né? No mundo de regeneração ainda vai ter diferença, porque quem trabalha, quem tem mais inteligência, vai ter mais recursos. Mas com a diferença que eles vão ajudar aqueles que não têm tantas condições, tanta capacidade. Então, no mundo de regeneração, nós não vamos ver tanta miséria, né? Não vamos ver esses absurdos que a gente vê hoje em dia, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, ainda num país como o nosso. Opostamente, aparecem os que creem que tudo que ganham em suas atividades financeiras deve ser guardado, sempre mais bem guardado, sem saberem o que fazer com sua riqueza guardada. Hein? Que a gente ouviu a semana passada, né? Que o caminhão de mudança não segue o velório, né? Eu conhecia assim, caixão não tem gaveta, mas essa aí foi nova. Há uma passagem nos livros de André Luiz que fala que havia um espírito no umbral, e ele conta isso para a gente assim, muito impactado, que esse espírito se jogava à lama, né? E aí ele pergunta, mas o que está acontecendo aqui? Aí os espíritos mais esclarecidos falaram assim, ele foi uma pessoa muito avarenta na terra. Então, ele se joga achando que é ouro. Olha o apego, gente, aos bens, né? Então, a gente tem que dar a necessária função dos bens materiais, sem abusar, sem achar que isso é nosso. Não, é um empréstimo. Tudo que temos aqui é um empréstimo. O tempo da existência vai passando sem que esses corações se perguntem qual a razão de viverem como estão vivendo, onde é que pensam chegar com o estilo de vida que adotaram, que compensações duradouras o modo de vida por eles vivido lhes tem trazido. Andam realmente às cegas pelos caminhos, pensando que é assim mesmo que deve ser. Então, tem gente que vai achando que isso aqui é assim mesmo, a colônia de férias que eu falei para vocês. Vão viajar, vão consumir e tal. Legal, mas o que você está fazendo para o seu próximo? Né? Ou angustiados por não conseguirem uma resposta que lhes ajude a refazer os rumos. Gente, qual que é a doença do século? Qual que é? Vocês sabem a doença do século? A depressão. As pessoas estão buscando uma razão para viver. Então, assim, antigamente a religião era imposta. Hoje está tudo meio largado. Depois meu filho escolhe, né? A base religiosa é importante, seja ela qual for, né? A base cristã. Qual que é a máxima cristã? Vamos lá, todo mundo sabe. Máxima cristã. Essa é a máxima cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí vem o Espiritismo, que ratifica os conceitos do Espiritismo. Qual é a máxima? Espírita? Fora da caridade não há salvação. É isso mesmo, vocês fizeram a lição bonitinha. Né? Então, assim, quando eu falei que é uma satisfação estar aqui, gente, porque quando a gente leu um pouquinho mais, ou chegou um pouquinho antes na doutrina espírita, né? Então, quando a gente tem uma condiçãozinha de falar, enfrentar esse aparelhinho aqui, ó, a gente tem que fazer, porque é muito bom. Ou, eu não posso. Então, eu falo sempre aquele saquinho de arroz que está lá na despensa, que às vezes até está indo para o nosso supérfluo, mas é necessário para aquelas 80 famílias que são ajudadas aqui. Então, tudo é caridade, gente. Dar um sorriso,
na rua para uma pessoa que está ali achando que ela não vale nada. E você olha nos olhos dela e mostra que nós somos iguaizinhos. Nós só estamos experimentando a vida de uma forma diferente. Você faz ela sentir importante, que ela é alguém. É preciso sempre fazer alguma pausa na agitação da vida diária, a fim de olhar fixamente para tudo o que está fazendo e averiguar se há um sentido oportuno e bom para a vida e perceber se não se está atirando fora o tempo precioso da existência. Você vai lá na Bíblia, o que fala o terceiro mandamento? Guardar o dia de sábado. Não vou entrar agora nessa questão do sábado, mas é para parar um dia. E o que fala o Novo Testamento, né? Em Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Porque Jesus, ele trabalhava no sábado, ele curava, ele dava seus sermões, né? Então, foi perguntado, mas por que você não está guardando o sábado? Sabe o que Jesus respondeu? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Querendo dizer assim, que é importante respeitar o descanso do corpo. Mas não importa se é no sábado, se é no domingo, né? Aí depois havia cristãos lá do início que começaram a se dedicar no domingo. Aí depois a Igreja Católica pegou o domingo, né? Como um dia dedicado à missa e tal. Ok, gente, qualquer que seja a nossa religião, é importante que a gente pare. Olha, nós estamos aqui na quarta-feira, né? Então nós paramos um pouquinho, mas o que é importante é assim que a gente pare um dia para descansar o corpo, mas que também se dedique às coisas da vida espiritual. Porque nós não estamos num mundo entre matéria e espírito e somos super interligados. E o que a gente faz? Vive só na matéria? Quarta-feira eu vou lá no centro. Né? Então, a recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita como um todo, é assim, tudo que a gente fizer, que a gente primeiro eleve o nosso pensamento, agradecendo a vida, agradecendo as nossas tarefas, né? Aí ele fala aqui que não precisamos manter a atenção total voltada, né? Então, ele diz aqui, bonitinho, que nós não vamos precisar tomar um sorvete ou um refresco à beira do mar, sentado num banco da praça e ficar só, sabe? Ai, Deus, eu posso tomar esse sorvete? Não, senão a gente vai viver uma vida o quê? Mística. Agora, se eu estou aqui na rua, eu vejo um acidente de carro, o que a gente faz? Vamos lá ver, morreu, não morreu? É assim que a gente tem que fazer? Elevar o nosso pensamento às equipes socorristas e pedir que elas estejam ali presentes. Mas a gente, né, curioso, tira o foco da questão. Então, é isso que nós precisamos viver em harmonia, plano espiritual e o plano material. Procure encontrar e compreender os motivos pelos quais Deus o situou no mundo, no tempo presente, em meio às realidades em que se acha, e não viva ao sabor da sorte. Então, assim, se é importante a nossa reencarnação, eu falei lá no começo, né? Por que nós estamos aqui? Sabe o que é isso? Uma pergunta enfraquecedora. Por que eu estou nesse planeta? Por que eu estou sofrendo? Por que tantas vicissitudes? Aí eu vou falar para vocês o seguinte, mudem a pergunta para uma pergunta fortalecedora. Para que eu estou no planeta? Gente, aí a gente encontra uma série de respostas. Uma delas, para a gente evoluir, para a gente ser pessoas diferentes, para a gente ser pessoas do bem, né? E terminando, a sua estada na Terra é muito importante para que você se deixe viver sem razão. Eu lembrei, quando eu estava vendo isso aqui, aquela música Epitáfio, né? Que se escreve nas lápides, né? Deixa a sorte, né? Que ele fala assim, eu devia ter feito isso, devia ter... amado mais, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, tal. Ele fala, deixa a sorte, né? Ele fala assim, o acaso, né? Não, eu vou falar assim, deveria falar, vamos ser mais racionais, vamos ser mais espíritas e vivenciar tudo aquilo que a gente aprende aqui. Muito obrigada, gente, pela oportunidade, por terem me ouvido.
Eu queria falar mais, mas o tempo não deixa. Mas eu não deixo. Alguém gostaria de fazer algum comentário, Cris? Na verdade, é um comentário. Eu assisti, nada é por acaso, né? Ontem eu assisti um filme sobre Nice, que foi a doutora Nice. Ela desenvolveu a terapia ocupacional no Brasil, na década de 40. Ela mudou completamente o tratamento em relação, principalmente, aos internados da psiquiatria. Então, ela era contra o choque, contra vários, né, processos drásticos, né, contra os internos. E ela foi através da arte, através de várias coisas. E, no final do filme, tem o depoimento dela, da verdadeira, né, já senhorinha, bem senhorinha. E ela falou uma frase assim que valeu o filme inteiro, né? Porque eu não vou saber reproduzir exatamente como ela falou, mas ela quis dizer assim: todo mundo tem que tentar contribuir para o melhor na sua época, para o melhor no mundo na sua época. Então eu achei isso fantástico, né? Quer dizer, não passar, como você comentou, né? Não estar aqui só de férias. Então, naquele momento que você está aqui, o que você pode contribuir para o melhor da humanidade, para o melhor, né, para melhorar a vida do ser humano? E eu achei isso, né, extraordinário, assim, muito bom. E Cris, é aquela coisa, né? Não adianta a gente ficar esperando uma grande missão, não. Às vezes, como eu falei, sai ali na rua, dá um sorriso. Às vezes a pessoa está no fundo do poço, se sentindo, né? Aí você pega, olha ali para a pessoa, né? Se puder dar a mão, se for ali aquele momento, um abraço, uma palavra amiga. Nossa, gente, é sensacional. Olha, uma vez eu fazia um trabalho para casais e eu estava divulgando esse trabalho, eu entrei numa sala de aula e na instituição que eu frequentava, né? E aí fiz o convite, olha, participem, é um trabalho direcionado para casais. Uma pessoa levantou assim a mão e falou assim: isso fez toda a diferença na minha vida. Gente, uma pessoa que fala assim, isso foi importante para mim, nossa, né? Não importa a quantidade do que você faz, mas a qualidade do que você faz, gente. Sabe, se eu dou uma palestra para 100 pessoas, mas se eu conversar no plantão com uma e para aquela for importante, aquilo for tocado no coração dela, isso é que basta. Então, quando a gente chega aqui toda assim feliz, né, e fala assim, nossa, que delícia, eu vou fazer uma palestra, minha filha está aqui, ela sabe que eu vim toda assim feliz, porque é gratificante demais. E eu espero que alguma coisa eu tenha passado para vocês. Muitos já têm o conhecimento excelente. É gostoso, a gente vai fazendo a palestra e a gente vai ouvindo assim, ó, né? Então, é gostoso demais, né? Obrigada, Continuar o trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então agora, queridos, é o nosso momento de fazer a diferença, né? De mostrar aqui estamos, né? Por que aqui estamos? E de tudo isso que nós aurimos de bom, essa energia do bem, nós levarmos àqueles que mais necessitam. Então é o momento das nossas vibrações. Então, nos colocando de novo diante de Jesus, nós vamos mentalizando esse planeta que Jesus participou desde o momento da sua construção, onde era um projeto divino. Vamos envolvendo a nossa terra querida, nossa escola, mãe, em vibrações amorosas, harmoniosas, de paz, de equilíbrio. E prosseguindo na nossa jornada, vibrando por todos os lares do planeta, por todos aqueles que nós conhecemos, familiares, amigos, o nosso lar.
porque o lar, como a célula da sociedade, tudo aquilo que nós exercitamos nesse teto abençoado, ele se reproduz na sociedade. Vamos vibrando para aqueles outros irmãos nossos que estão doentes, em hospitais, muitas vezes presos a um leito de dor, outras vezes que não aparentam, mas doentes da alma. Aqueles outros que se encontram encarcerados, outros presos em prisões sem grades, levando o nosso amor, a nossa compreensão, a energia dessa casa abençoada, que possa sensibilizá-los. Por nós não necessitamos vibrar, porque já recebemos muito na tarde de hoje. Então só nos resta, Jesus querido, agradecer por mais estes esclarecimentos, por mais estas bênçãos recebidas na tarde de hoje, essas energias salutares, e te pedindo, Mestre de amor, mais do que isso, permita que sejamos merecedores de tudo isso que está sendo colocado à nossa disposição, que possamos aproveitar cada momento da nossa jornada, aproveitando, apreciando a beleza dessa vida e a importância desse momento na nossa encarnação. Abençoe, Jesus, os nossos propósitos de sermos a cada dia melhores do que fomos no anterior. Agradecemos a Deus nosso Pai, dizendo: muito obrigada e graças a Deus. E assim nós vamos desejando uma ótima semana a todos, muita paz, muita saúde, né? Que nós possamos nos ver novamente na quarta-feira. E aguardar um instantinho que nós já vamos iniciar os trabalhos dos passes. Uma boa tarde a todos.